Acredite ou não, os escândalos de Hollywood do passado eram ainda mais escandalosos do que os que vemos hoje. Naquela época, estúdios e figuras poderosas tinham a liberdade de se envolver em e encobrir crimes graves graças aos valores tradicionais da sociedade da época. Desde ocultar má conduta com menores até casos escandalosos com colegas, aqui estão 18 escândalos chocantes que Hollywood tentou esconder. A morte de Marilyn Monroe. Onde há poder, muitas vezes há escândalo, e a Casa Branca não é uma exceção. No início da década de 1960, com os Estados Unidos liderados pelo seu presidente mais charmoso, era inevitável que Marilyn Monroe, a estrela mais glamourosa de Hollywood, chegasse a Washington. A saga começou em fevereiro de 1962, quando Monroe recebeu um convite para um jantar em homenagem ao presidente John F. Kennedy. Esta não foi a primeira vez que se encontraram. Encontros anteriores haviam revelado uma inegável troca de flertes entre os dois. Desta vez, no entanto, Kennedy tomou a ousada iniciativa de pedir o número de telefone dela. Ele ligou para ela no dia seguinte, convidando-a para sua casa em Palm Springs, Califórnia. Convenientemente, enquanto a primeira-dama, Jacqueline Kennedy, estava fora. Apesar dos esforços do serviço secreto para ocultar evidências de seus encontros clandestinos, rumores começaram a circular após aquele fim de semana na Califórnia. Kennedy, conhecido por seus muitos casos extraconjugais, tinha convidados que observaram. Era óbvio que eles eram íntimos e que estavam lá juntos para passar a noite. No entanto, a união entre a realeza de Hollywood e a política não terminou felizmente. A infância conturbada de Monroe a deixou emocional e psicologicamente vulnerável, e ela supostamente desenvolveu sentimentos mais profundos por Kennedy do que ele por ela. Seu desinteresse crescente coincidiu com uma série de decepções pessoais para Monroe, levando-a ainda mais ao abuso de álcool e drogas. Tragicamente, no dia 4 de agosto de 1962, ela foi encontrada morta em sua casa devido a uma overdose de drogas, considerado um provável suicídio. A misteriosa morte de George Reeves. Na maioria das vezes, os super-heróis não morrem, o que tornou ainda mais cativante para o público quando o ator de Superman, George Reeves, foi encontrado morto por um tiro auto-infligido. Embora o suicídio da estrela já seria suficientemente fofoca por si só, os rumores que surgiram depois o transformaram em um grande assunto de discussão. Notavelmente, dizia-se que Reeves estava tendo um caso com a esposa de Ed Mannix, um notório solucionador de problemas de Hollywood. Aparentemente, a esposa de Mannix, Toni Mannix, confessou em seu leito de morte que seu marido mandou matar Reeves como um ato de vingança. Embora não haja evidências incontestáveis que sugiram que o Clark Kent da tela pequena foi assassinado, a lenda urbana continua a circular até hoje. Charlie Chaplin era casting couch. Charlie Chaplin, uma figura icônica da era de ouro de Hollywood, era conhecido não apenas por seu brilhantismo cinematográfico, mas também por seus relacionamentos controversos com jovens atrizes, refletindo a natureza exploradora da cultura do casting couch. Como um poderoso cineasta, Chaplin frequentemente se encontrava em posições de influência sobre aspirantes a talentos em busca de fama. Seu relacionamento inicial com Edna Purviance começou quando ela tinha apenas 19 anos, estabelecendo um precedente preocupante. O casamento de Chaplin com a jovem de 16 anos, Mildred Harris, logo se tornou tumultuado, levando a um divórcio público repleto de revelações escandalosas sobre seu comportamento. Outro envolvimento notório com Lita Grey resultou em um casamento apressado e um divórcio altamente divulgado que detalhou sua conduta inadequada. O casamento final de Chaplin com Una O'Neill, com quem se casou aos 54 anos enquanto ela tinha 18, exemplifica ainda mais as dinâmicas complexas de poder e vulnerabilidade em Hollywood. Apesar de seu gênio, o legado de Chaplin é ofuscado por esses relacionamentos, servindo como um lembrete marcante do lado sombrio da fama e da exploração na indústria do entretenimento. A morte de Ted Abara. A morte de Ted Abara em 1935 foi inicialmente considerada acidental devido à intoxicação por monóxido de carbono. Encontrada em seu carro com o motor ligado, a morte de Bara levantou questões devido a hematomas em seu corpo e relações tensas com seu amante e ex-marido. A comunidade de Hollywood rapidamente controlou a narrativa da mídia para focar na vida e carreira de Bara, em vez das circunstâncias misteriosas de sua morte. Os julgamentos de Fatty Arbuckle. Os julgamentos de Roscoe Fatty Arbuckle, no início dos anos 1920, foram um dos primeiros grandes escândalos de Hollywood. Em 1921, durante uma festa em um hotel de São Francisco, a atriz Virginia Rapp adoeceu e morreu 4 dias depois de peritonite. Arbuckle foi acusado de agredir Rapp, o que supostamente levou aos ferimentos dela. Ele enfrentou 3 julgamentos entre 1921 e 1922. Os 2 primeiros terminaram com jurados indecisos, e o terceiro resultou em absolvição, com um pedido formal de desculpas do júri. Apesar da absolvição, o dano à sua imagem pública foi irreversível.
Os julgamentos de Arbuckle levaram à criação do Código Reis, um conjunto de diretrizes morais para a produção de filmes. O assassinato da Dália Negra. O assassinato de Elizabeth Short, conhecida como a Dália Negra, em janeiro de 1947, foi um dos mistérios não resolvidos mais infames de Hollywood. Seu corpo mutilado foi encontrado em um terreno baldio em Los Angeles, e suas conexões com Hollywood alimentaram intenso interesse público. Short era conhecida por socializar com várias figuras da indústria, levando a especulações sobre seus relacionamentos com homens influentes. A cobertura sensacionalista da mídia e os detalhes exagerados criaram um escândalo que Hollywood procurou minimizar para proteger sua imagem. Apesar de investigações extensas, ninguém foi acusado, e o caso continua sendo um dos casos não resolvidos mais famosos de Los Angeles. O maltratamento de Judy Garland. O abuso de Judy Garland durante seu tempo na MGM é uma parte bem documentada da história sombria de Hollywood. Assinando o contrato aos 13 anos, Garland enfrentou pressões extremas em relação à sua aparência, peso e desempenho. A MGM controlava sua vida, colocando-a em uma dieta rigorosa e receitando anfetaminas para manter sua energia e barbitúricos para ajudá-la a dormir. Sua exaustiva agenda priorizava a produção em detrimento do seu bem-estar. A máquina de relações públicas do estúdio criou uma persona feliz para Garland que contradizia sua realidade. O caso de Ingrid Bergman. O caso de Ingrid Bergman com o diretor Roberto Rossellini no final da década de 1940 causou um grande escândalo. Na época, Bergman era casada com seu primeiro marido, Peter Lindström, e Rossellini também era casado. O caso tornou-se público quando Bergman ficou grávida do filho de Rossellini. O escândalo foi significativo porque contradizia a imagem pura de Bergman e afetou sua carreira. Inicialmente, Hollywood e a mídia tentaram suprimir a notícia, mas quando se tornou pública, Bergman foi colocada na lista negra em Hollywood por cerca de 7 anos até seu retorno bem-sucedido em Anastasia. As simpatias nazistas de Walt Disney. No final da década de 1930, Walt Disney foi vinculado a uma reunião secreta com simpatizantes nazistas, o que foi uma associação escandalosa, dada a forte influência judaica em Hollywood. Disney, como uma figura de destaque no entretenimento americano, era cauteloso com sua imagem pública, especialmente porque os Estados Unidos ainda não haviam entrado na Segunda Guerra Mundial, mas estavam cada vez mais conscientes e contrários às ideologias nazistas. A morte da atriz Natalie Wood. A morte de Natalie Wood, em 1981, durante uma viagem de barco para a ilha de Santa Catalina, foi envolta em mistério. No iate Splendor estavam seu marido, Robert Wagner, o ator Christopher Walken e o capitão do barco, Dennis Davern. Oficialmente, disseram que Wood se afogou após cair na água, mas relatos revelaram uma discussão acalorada entre Wagner e Wood e declarações divergentes sobre quando se notou a ausência de Wood. Wood tinha hematomas e uma abrasão no corpo, levantando questões sobre as circunstâncias de sua morte. Em 2011, o caso foi reaberto depois que o capitão do barco afirmou ter mentido durante a investigação inicial. A morte de Paul Burns. A morte de Paul Burns, em 1932, foi fortemente envolta em segredo pela MGM. Encontrado morto por um ferimento de bala na cabeça, a causa oficial foi listada como suicídio. Executivos da MGM, incluindo Louis B. Mayer, foram rápidos a chegar ao local, levando a especulações de que evidências podem ter sido alteradas. O estúdio orquestrou uma campanha para proteger a imagem pública de Harlow, enfatizando sua tristeza e mantendo-a longe da imprensa. As especulações incluíam uma possível jogada suja relacionada a negócios financeiros de Burns ou conflitos pessoais. Os casos de Clara Bow. Clara Bow, famosa como a It Girl, teve uma vida pessoal cheia de escândalos. Diziam que ela teve inúmeros casos, incluindo supostas ligações com celebridades de alto perfil e até membros de um time inteiro de futebol. Para proteger sua imagem, a Paramount Pictures tomou medidas significativas, contratando publicitários para criar uma persona mais saudável para ela, enquanto tentava suprimir histórias negativas. Os estúdios frequentemente ofereciam acesso exclusivo a histórias favoráveis em troca de cobertura positiva e, às vezes, recorriam a ações legais para manter detalhes privados longe do público. Apesar de seus esforços, a vida pessoal tumultuada de Bow continuava a ser um ímã para escândalos em meio à crescente indústria de tabloides. A morte de Thomas Ince. A morte de Thomas Ince, em 1924, após uma festa no iate do magnata da mídia William Randolph Hearst, levou a rumores persistentes. Oficialmente, a causa da morte foi insuficiência cardíaca devido a uma indigestão aguda, mas teorias sugeriram que Hearst acidentalmente atirou em Ince enquanto visava Charlie Chaplin. Especulação sobre um acobertamento para proteger Hearst e outros convidados de alto perfil persistiu apesar da causa oficial da morte. O julgamento de Errol Flynn. O julgamento de 1943 de Errol Flynn.
O julgamento por estupro estatutário foi um grande escândalo em Hollywood. Flynn foi acusado por duas meninas menores de idade, Betty Hansen e Peggy Satterley, de relações ilegais. A Warner Brothers forneceu apoio substancial durante o julgamento, contratando representação jurídica de ponta e moldando a percepção pública para sugerir que as acusadoras estavam explorando a fama de Flynn. Flynn foi absolvido, mas o resultado do julgamento foi influenciado por normas culturais que frequentemente culpam as vítimas e colocam um pesado ônus da prova sobre elas. Filha secreta de Loretta Young. A filha secreta de Loretta Young com Clark Gable é um dos segredos mais bem guardados de Hollywood. O caso de Young e Gable resultou em uma gravidez fora do casamento, que Young e seu estúdio fizeram grandes esforços para esconder. Young desapareceu do olho público, citando enfermidade, e colocou sua filha, Judy, em um orfanato temporariamente. Young posteriormente adotou Judy, apresentando a situação como uma adoção tradicional. A verdade sobre a paternidade de Judy foi mantida escondida por muitos anos. Caso de Patricia Douglas. Em 1937, Patricia Douglas, uma jovem dançarina, foi agredida durante uma festa no estúdio da MGM. A festa, realizada em um local remoto e com grande quantidade de álcool, facilitou a agressão pelo vendedor David Ross. A MGM fez esforços extraordinários para suprimir a história, influenciando a cobertura da mídia e os processos legais para minar a credibilidade de Douglas. A carreira de Douglas acabou, e sua história foi em grande parte esquecida, até que o autor David Stan a trouxe à tona décadas depois. A história de Frances Farmer. A institucionalização de Frances Farmer nos anos 1940 foi cercada por controvérsias. Após ser presa por conduzir embriagada e apresentar comportamento errático, ela foi declarada mentalmente incompetente e institucionalizada. Farmer passou por vários tratamentos psiquiátricos, incluindo terapia de choque com insulina e terapia eletroconvulsiva, embora uma lobotomia não esteja confirmada. O tratamento dos problemas de saúde mental de Farmer por Hollywood foi minimizado ou ocultado, refletindo o estigma da época. Gloria Graham, Mantém na Família. Gloria Graham ganhou um prêmio da Academia por seu papel em 1952 em The Bad and the Beautiful. Estrelou em It's a Wonderful Life, contracenou com Humphrey Bogart em In a Lonely Place e brilhou em Oklahoma. Mas sua vida pessoal acabou arruinando sua vida profissional. No dia seguinte ao divórcio de seu primeiro marido, Stanley Clements, ela se casou com seu segundo marido, Nicholas Ray, após um caso que começou no set. Este relacionamento levou Graham a engravidar na tentativa de evitar a vergonha social de ter um filho extraconjugal. No entanto, sua carreira sofreu danos irreparáveis quando Ray supostamente a pegou, traindo-o com seu próprio filho de 13 anos. Se isso não fosse escandaloso o suficiente, ela se casou pela terceira vez. E depois de se divorciar de Cy Howard, seu quarto marido foi o mesmo enteado com quem ela supostamente foi infiel uma década antes. Este casamento permaneceu de conhecimento público até 2 anos depois de selarem a união em 1960. Quando o público soube que Graham havia se casado com seu ex-enteado numa época em que o pai de seu novo marido tentava obter a custódia exclusiva da filha que tinham em comum, sua reputação e carreira ficaram em ruínas.